Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou feliz de estar aqui. Vou aguardando vocês chegando. Hoje a gente vai falar sobre o papel do desapego na criação de um trabalho com propósito. Enquanto vocês vão chegando, esse é o barulho de uma cigarra, que o gato está correndo atrás agora. Enquanto vocês vão chegando, eu vou compartilhar aqui na minha página pessoal do Facebook, que eu estou ao vivo. Já entrou, que ótimo. Rô, querido, entrou também. Peraí que eu vou compartilhar aqui na minha página. Vão me contando, Ellen, que bom, você migrou do Instagram para cá. Esse barulho está maravilhoso da cigarra, gente. Coisas de morar no mato, ela está vindo em cima de mim. Me contem de onde vocês estão falando, para eu ir tendo uma ideia de onde vocês estão, tá? Enquanto isso, estou compartilhando aqui a minha... Ótimo. Pronto. Compartilhado. E aí, da onde vocês estão falando, gente? Me conta. Já sei que está falando de Porto Alegre, o Rô do Rio. Bianca, por onde você anda agora, Bianca? Que Bianca tá super viajante. Vivi, Amanda, querida. Fernanda entrou. Muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai de Campo Grande, maravilhoso. Sônia, muito bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre o desapego, o papel do desapego na criação de um trabalho com propósito. Temos Juiz de Fora, Bianca na Nova Zelândia. Vou tirar o fone que acho que vai ficar melhor. Nova Zelândia, que legal. Gente, começamos duas coisas lá aqui, olha lá. Começamos duas coisas muito importantes no dia de ontem, né? Que foi o início do ano novo astrológico. Então a gente entrou no signo de Áries, primeiro signo do zodíaco que fala de ação, de iniciativa, de pioneirismo, de individualidade. Eu sou Ariana, faço aniversário na semana que vem. Na quinta-feira vocês podem me dar parabéns, no dia 29. E também entramos no outono, né? Num momento das folhas caindo, dos ciclos, entrando numa outra energia que não é a energia do verão, né? E aí, essa live, hoje eu estava aqui no sítio pensando, uau, o que eu quero trabalhar nessa live? Eu sabia que eu ia fazer uma live hoje e eu não sabia exatamente o que eu queria falar. E aí eu estava ali observando a natureza e eu vi a quaresmeira. Para quem não conhece, a quaresmeira é uma árvore que dá na quaresma, né? Exatamente nessa etapa do ano. E que ela tem uma flor roxa, linda, maravilhosa, daqui de casa é roxa. E aí eu estava pensando nisso, o que eu vou falar na live, qual é o tema que está vivo. E aí veio uma rajada de vento e eu fui inundada de pétalas roxas. O meu corpo ficou cheio de pétalas roxas, o chão ficou cheio de pétalas roxas. E aí eu olhei e falei, acho que é sobre isso que eu vou falar, né? Sobre esse processo de desfolhar, sobre esse processo de desapegar, de deixar ir. E aí fiquei lá observando, né, aquela quaresmeira para ver o que mais ela me falava sobre esse conteúdo. E aí ela me trouxe informações muito, quer dizer, a minha observação dela trouxe informações muito, muito relevantes e que me apoiaram a passar uma semana agora sistematizando esse conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre o papel do desapego na criação de um trabalho com propósito. Para quem não sabe, eu tenho trabalhado há 4 anos apoiando pessoas a criarem trabalhos com propósito, a se engajarem em trabalhos com propósito, seja em cursos, seja em atendimentos individuais. E quando eu falo de um trabalho com propósito, eu estou falando de um trabalho que regenera a vida dentro da gente, que a gente se sente mais vivo, que a gente se sente mais feliz, que a gente sente que a gente está colocando os nossos dons e talentos a serviço do mundo. Então, a gente também regenera a vida fora da gente, né? Então, a gente está num momento de mundo, né? Momento de Brasil e momento de mundo onde a gente precisa urgentemente criar novas estruturas e viver um processo de sensibilização, porque
a gente, na minha opinião, está sendo muito desrespeitoso com a vida que a gente tem, com a terra que a gente tem. Eu sinto que o trabalho é algo muito importante da gente se engajar nesse momento na transformação, na criação de um mundo que a gente quer viver. Então, eu venho alguns anos trabalhando com isso e investigando diversos temas. Hoje vou falar aqui sobre trabalho com propósito. Sobre o desapego na criação de um trabalho com propósito. Então, eu estava lá observando aquela quaresmeira. E aí, o que eu percebi? Que ela não estava segurando aquelas flores, aquelas pétalas até o último instante para aí soltá-las. Não. Bateu a rajada de vento e as coisas naturalmente, e as pétalas naturalmente se foram, né? Então, o que eu percebi? Que o desapego, ele só pode existir quando existe apego. Se não há apego, não há necessidade de desapego. E quando é que o apego surge? O apego surge quando a gente entra na ilusão de que a gente precisa de alguma estrutura externa a nós para estar seguro no mundo. Eu estava com essa intuição e vi um post da Paula Abreu, uma amiga minha, que é coach, falando sobre isso. Só há apego quando há desapego. Só há desapego quando há apego, porque o apego é uma necessidade que a gente tem de se segurar em coisas externas a gente. E o que são essas coisas externas a gente? Às vezes é um relacionamento, a gente só acredita que a gente vai ser feliz com essa pessoa. Às vezes é uma carteira assinada. Às vezes é um salário. Eu só acredito que eu vou ter o dinheiro que eu preciso se eu tiver um salário. Às vezes... O que mais, gente? Me diz aí, me escreve aí. O que vocês percebem que vocês se apegam hoje? Vamos trabalhar com o que está vivo em vocês. Yuli, me conta o que está apegado. Ana Laura, querida, que está aqui também. Qual é o apego que vocês estão vivendo? Fê, que bom que você está aqui. Qual o apego? Qual o apego que vocês estão vivendo hoje? Às vezes é algo muito concreto, às vezes é algo mais sutil, né? Então, me conta, o que vocês estão vivendo nesse processo de se apegar? O que vocês percebem que vocês estão apegados? Que tá difícil deixar ir? Ana Laura, tá difícil deixar a cidade. Maravilhosa a sua resposta. Podemos falar sobre isso. Karina falou que tem apego a ideais. Sim, como se eu só fosse uma pessoa boa, justa, maravilhosa, coerente, com propósito, espiritualizada, se eu tô nesse ou naquele ideal. Um apego a não comer carne, ou um apego, para alguns, a morar no mato, também passa a ser um ideal, né? Melissa tem um apego à aprovação dos outros, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, de precisar de algo externo a gente para se sentir seguro, né? Ana Laura, já vou voltar para você, tá? Yuli está falando que apego a medos, padrões, um apego ao medo e a padrões antigos. Legal, Yuli, a gente vai falar também sobre isso. Viviane, sobre um apego a relações que já se foram. Nossa, Viviane, legal. Sônia, apego ao passado. Renata, opinião da família, as pessoas. E tudo isso é algo externo a vocês, né? Mesmo que seja um padrão antigo, é algo que já não está mais vivo em você. Então, o que eu fui percebendo? Que um apego, ele é, de alguma forma, um processo atrasado, que a vida dá um jeito da gente ter, de dizer pra gente assim, você não tá colado na vida. Você não tá escutando o que a vida tá te dizendo. Você não tá fluindo com o que a vida tá trazendo pra você. Por quê? Se você tivesse, e eu tivesse também, fluindo com o que a vida tá trazendo, a gente não ia precisar desapegar. A gente ia só fazer uma transformação, uma transição, ou nem precisa ser algo tão grande assim. Pode ser algo menor. Deixar uma relação ir, que para algumas pessoas é muito grande, ou deixar a cidade ir, ou deixar
um trabalho ir, ou deixar uma maneira de dizer as coisas ir. Quando a gente está muito colado, muito se relacionando muito com o que a vida dentro da gente está falando pra gente, não existe desapego. Por quê? Porque tudo vai se dando num processo muito fluido, muito natural, muito vivo. O desapego é necessário quando a gente se prende a algo. A vida tá falando assim, você precisa soltar isso, você precisa soltar aquilo, isso já não faz mais sentido para você. E aí você se prende a algo, e aí sim é necessário o desapego. Vocês se relacionam com isso? Vocês percebem que... Porque o desapego, é interessante isso. Ele vai dando sinais pra gente, né? Ele vai falando, tem uma coisinha aqui que precisa desapegar. Aí daqui a pouco essa coisinha já não é uma coisinha, é uma coisa. Aí depois essa coisa vira uma coisa. Depois essa coisa vira uma coisona. Depois essa coisa vira uma coisa enorme. E o que aconteceria se a gente tivesse escutado a vida e tivesse fluído no momento onde ela apontou pra gente que estava na hora de fazer alguma transformação, de fazer alguma mudança, né? Então eu tenho percebido isso, né? Que o apego vem de uma resistência interna a lidar com o que está vivo, né? E aí a gente gasta uma energia enorme em sustentar algo que já não está mais vivo. Imagina se a quaresmeira ficasse falando, não, vou segurar essa florzinha aqui por mais um tempo. Mais um tempo, mais um tempo. Vou segurar ela aqui, vou segurar ela aqui, vou segurar ela aqui. Quanto de energia a quaresmeira não ia despender, em vez de fazer algo que nesse momento para ela é muito importante, que é o tempo está mudando, né? A temperatura vai mudar. Ela precisa tirar a energia dela da copa e levar a energia dela para as raízes. Para ela... A cigarra voltou, gente. É enorme. É levar a energia dela para as raízes. E focar naquele momento na estabilidade dela lá embaixo, até porque se o inverno chegar e ela continuar com as folhas e flores, aquilo vai secar e ela vai ter que ficar gastando energia para sustentar aquilo, sustentar aquilo, sustentar aquilo. E com a gente, eu percebo que é muito parecido. A gente gasta uma energia enorme em sustentar algo que já não está mais vivo, seja isso um trabalho, seja isso um ideal, seja isso uma crença, algo que já não está mais vivo dentro da gente. A nossa vida já está falando que a gente mudou, a gente já é outra pessoa, aquilo já não faz mais tanto sentido pra gente. Se a gente soltasse isso e usasse toda essa energia para se conectar, para escutar o que é real agora, o que está vivo agora, o que a vida está pedindo para a gente fazer, aonde a vida está pedindo para a gente se engajar, o nosso processo de transformação ia ser muito mais fluido, muito mais delicado, muito mais suave. Como a gente se prende, a gente gasta muita energia em sustentar algo que já não está mais vivo. E toda essa parte aqui que está pedindo assim, Carol, me dá atenção, porque eu estou pedindo para fluir, os caminhos aqui vão abrir, vem para cá. Mas eu não estou aqui. Eu estou olhando para essa coisa aqui que eu estou fazendo muita força para sustentar, né? E aí eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão falando do apego a crenças e ideais. Porque a Rê está falando aqui. Por que é tão difícil mudar essas estruturas que sabemos não servir mais? É muito emocional e não racional. Vocês estão ouvindo a cigarrinha? Uma cigarra desse tamanho, gente, aqui do ladinho. Porque é difícil... Crenças e ideais. Então, a gente está em constante processo. Vou botar o fone aqui para vocês não ouvirem tanto ela. Me diz se ela está atrapalhando muito aí. A gente está em constante processo de autotransformação, de autocriação. A gente está em constante mudança. Vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí se estão me ouvindo bem. Não, tudo bem. Ela está lá, no cantinho. A gente está em constante processo de transformação, constante processo de mudança, de autocriação, e a gente não se atualiza. Que bom que vocês estão me ouvindo.
se a gente não se atualiza, a gente continua funcionando como o antigo eu. A gente continua funcionando como aquela pessoa que a gente foi, às vezes há 2 anos, às vezes há 2 meses, às vezes há 2 semanas. E o processo de criação de um trabalho com propósito, o que é o nosso propósito? Nosso propósito de vida? Nosso propósito de vida é ser quem a gente é. Só isso. É isso que a gente veio fazer. A gente veio ser quem a gente é. E aí me conecto muito com o que a Karina está falando aqui para eu esquecer a cigarra e rasgar sua própria casca como a cigarra faz. E é exatamente isso. O processo de propósito é um processo da gente se desfazendo das nossas cascas, das nossas crenças, dos nossos padrões, para a gente voltar a ser a nossa mais pura essência. E a gente hoje conecta muito o conceito de propósito ao conceito de trabalho, né? E o que é um trabalho com propósito? Na minha concepção, é uma estratégia que a gente pode ter para fazer com que a nossa manifestação no mundo, a nossa materialização no mundo, a nossa maneira de trazer algo que é muito nosso para o mundo, seja a partir de quem a gente é a cada momento. Então, se eu estou em constante transformação, o meu trabalho também está em constante transformação. Porque o meu trabalho nada mais é do que uma manifestação de quem eu estou a cada momento, né? Então, se a gente fica apegado a quem a gente foi há 1 mês, 1 ano, 10 anos ou 1 semana, o nosso trabalho não é atualizado. Então, a gente pode até estar trabalhando, como algumas pessoas que eu atendo vivem isso, estão trabalhando com empreendedorismo social, com negócios com propósito, ou como terapeutas, com trabalhos que realmente refletem algo de positivo no mundo, mas não refletem mais quem elas são. E aí entra um distanciamento que fica muito difícil de sustentar, de ser uma pessoa dentro do trabalho e uma pessoa fora do trabalho. Então, no final das contas, o trabalho, a carteira assinada, o salário, ou o consultório de terapeuta, ou o status de ser um empreendedor social, tudo isso é mais uma casca que a gente cria e se distancia de quem a gente é a cada momento. E daí a importância da gente se reconectar com quem a gente é a cada novo momento. E nesse constante processo de autocriação, autotransformação, se permitir criar um novo trabalho. Agora, aí você vai falar, pô, cara, mas eu vou mudar todo o tempo, toda hora. Não, não é assim também, né? Eu acho que tem um processo no desapego que é quando tá muito difícil a gente desapegar por algum motivo, tá muito difícil. Essa nossa emoção, essa nossa sensação, ela tá falando de algo que é muito importante pra gente, né? Então vamos escutar esse algo que é muito importante pra gente, que é algo sagrado pra gente. E aí como eu posso criar estratégias para continuar cuidando disso que é muito importante para mim e também cuidar dessa nova coisa que ainda é muito importante para mim e que eu também quero cuidar. Então, como eu posso transicionar, continuar fazendo, porque tem, sei lá, para mim é muito importante, é muito sagrado para mim estar em contato com pessoas. Então, a ideia de não oferecer mais... vou dar esse exemplo, que eu acho que vai ajudar a Ana Laura. Para mim é muito importante estar em contato com pessoas. Muito. Eu sou muito de gente, de conversar. E aí a ideia de vir morar no mato era um pouco desafiadora para mim. Como é que eu vou morar no mato? Ficar, né? Às vezes eu passo aqui 3, 4 dias só vendo as pessoas que moram aqui comigo. São mais 3 pessoas. Como é que vai ser isso? Tá, então para mim é muito importante ter conexão com pessoas, mas também está sendo muito importante estar num lugar com mais conexão com a natureza, que eu me sinta mais segura, que a minha mente possa acalmar, possa relaxar, que eu possa ter tempo para investir energia no que é importante para mim.
que eu possa... Várias coisas que era importante morar no mato. Então, como é que eu vou criar uma estratégia para fazer essas coisas? Então, algumas estratégias foram criadas. Eu comecei a atender online, tá, com pessoas. Eu não passo mais de 10, 12 dias aqui no sítio. Eu volto para o Rio para fazer facilitações, para fazer imersão, para estar com os amigos, para estar com a família. Para mim, morar no mato o tempo inteiro e não ter essa ponte com a cidade não é viável nesse momento da minha vida, porque eu tenho uma necessidade de estar em contato com pessoas. Outra coisa que assim que a gente chegou, a gente investiu muita energia em fazer. Quem são os nossos amigos aqui? Quem são nossos pares aqui? Quem são as pessoas que a gente se identifica aqui? Então, hoje a gente tem um grupo de amigos, a gente está aqui há 7 meses, a gente tem um grupo de amigos, parece que a gente se conhece desde a infância. E tem valores muito similares, a gente aprende muito junto. Então, como cuidar disso que é muito importante para você aqui e como cuidar disso que é muito importante para você aqui também. Agora, às vezes isso que é muito importante para você no passado, vamos chamar assim, às vezes é uma ilusão de algo fora de você. Para mim, o apego a algo fora de mim era a imagem, né, de morar no mato. A imagem da Carol realizadora. Da Carol que fazia, que acontecia. E aqui no sítio, ela não tem muito o que fazer, a não ser mudar os móveis dessa sala aqui que vocês estão vendo. Eu mudei os móveis dessa sala umas 6 vezes, porque tem um vício em ação. E a minha cura é o ócio, né? Mas era muito difícil para mim a ideia de ficar sem fazer nada. De não estar encontrando gente a todo tempo e falando coisas interessantes a todo tempo, com pessoas interessantes a todo tempo. Como é que eu ia fazer morrer esse ideal da Carol realizadora? Que coisa estranha, né? Fico apegada a um ideal quando tem algo muito importante em mim que está me chamando para outra coisa, para outra cura, para outro momento. E aí eu fui percebendo que essa parte da Carol realizadora, ela já não estava mais viva em mim. Eu estava fazendo uma força muito grande para sustentar essa pessoa que estava cansada, que já não era mais sobre isso, era sobre uma outra fase de vida, sobre uma outra coisa. Então, o quanto a gente sustenta uma imagem nossa que faz com que a gente não se permita viver aquilo que a vida está chamando a gente para viver, que é sagrado para a gente. Porque a nossa vida é sagrada, a nossa existência aqui é sagrada. Então, o apego, muitas vezes, faz com que a gente não se conecte com isso que é sagrado pra gente. Então, uma pergunta que eu tenho me feito é: do que eu posso abrir mão hoje para preservar o que de mais sagrado existe na minha vida? Ou regenerar o que de mais sagrado existe na minha vida? O que eu posso sacrificar? E eu acho que a palavra sacrificar, ela é muito importante. Ela é dura, eu acho ela dura, mas ao mesmo tempo, ela me parece muito importante. Por quê? Sacrifício vem de sacro ofício. Um ofício sagrado. Um ofício sagrado para regenerar a vida dentro de você, para regenerar a vida fora de você. Então, algumas vezes, quando a gente passou um tempo apegado a algo, é realmente um sacrifício. A gente se desapegar desse algo. Para mim, e essa foi uma pergunta que o Dudu Prisco, amigo querido, fez. Ele perguntou, era algo tipo, me ajuda a desapegar o que está atravancando, porque eu sei o que eu preciso fazer, eu sei do que eu preciso desapegar, mas eu não consigo. E eu imagino que vários de nós se relacionem com essa fala do Dudu. É uma fala universal. Eu sei o que eu preciso deixar para trás, mas eu não consigo. Então, algo que me ajuda nesse deixar para trás é me conectar com o que de sagrado há nessa, abre muitas aspas, nova vida. Nesse novo ciclo. O que de muito sagrado tem ali para mim? O que é que a minha vida está chamando tanto para eu fazer que eu não estou disponível para abrir mão de toda essa beleza, de toda essa vida, de toda essa pulsão de vida, de toda essa força de vida. Então, pensar o que é sagrado me ajuda a ver que isso que eu estou apegado
tá me fazendo não viver algo que é muito importante, muito sagrado para minha existência, muito sagrado para minha evolução, muito sagrado para o meu papel de regenerador, de regeneração da vida na Terra. Então, essa pergunta me ajuda muito, porque o que a princípio pode parecer uma perda, né? Soltar algo pode parecer uma perda, é na verdade um ganho, assim como na quaresmeira, né? Se a quaresmeira solta as folhas, ela ganha mais tempo de vida, ela chega renovada nas próximas estações. E com a gente é muito parecido, né? A vida com propósito é sobre a gente se sentir vivo, se sentir regenerando a vida dentro e fora da gente. Para isso, eu preciso deixar algumas coisas irem, tomarem seu rumo. E com isso, eu sinto uma força de vida. Eu imagino que vocês experimentem isso também na vida de vocês. Quando vocês se permitem desapegar de algo, eu vivi isso muito no meu primeiro namoro, que eu namorei muito tempo. E foi muito desafiador para mim me reconhecer que eu precisava viver algumas coisas, eu precisava me conectar com a minha espiritualidade, eu precisava me conectar comigo. E aquele namoro era uma ilusão de que eu dependia daquilo para ser feliz, que meu futuro dependia daquilo, que aquela relação me determinava de alguma maneira. E aí, quando depois de um tempo eu criei, a yoga me ajudou muito com isso, a criar essa estrutura interna para me desapegar daquela relação. Eu me lembro que a semana seguinte a isso, que eu achei que ia ser uma semana de muita tristeza, de muito luto. Não que o luto não seja importante, mas eu acho que eu vivi o luto durante esse processo de desapego. Eu senti uma energia que eu não sabia de onde vinha. Eu comecei na semana seguinte a isso. Eu entrei numa que eu ia comer vivo, alimentação viva, que eu ia fazer yoga 2 vezes por dia. Me conectei com as minhas amigas que eu não me conectava há muito tempo. Então, a gente se permitir desapegar de algo traz uma pulsão de vida muito forte. Eu agora, depois de 2 anos de processo de autoinvestigação, me permiti desapegar da Casa Soul, né? Que foi uma empresa que eu sustentei de 2013 a 2018, no início de 2018, né? Então foram 4 anos e meio. Quando eu me permiti, gente, era uma energia. Eu tinha uma energia de criação, eu tinha uma energia de ação. Eu fiz o meu site, que eu fiquei muito feliz com essa energia que eu coloquei ali, com uma alegria. Eu tinha tanta... Era como se eu passei tanto tempo sustentando algo que já não era mais vivo para mim, que quando eu soltei isso, nossa, eu tinha muita energia. Queria saber como é que é isso para vocês. Ah, a Giovana chegou, que bom. Como é que é isso para vocês? Vocês experimentam essa energia vital depois que vocês deixam para trás algo que já não estava mais fazendo sentido para vocês? E também experimentam uma habilidade de escutar o que está vivo, né? Quando eu deixo essa energia para trás, que eu estou sustentando algo que não está mais vivo, vocês conseguem escutar o que está vivo? Como é que vocês experimentam isso? Eu percebo que é muito importante, quando a gente está lidando com desapego, a gente se conectar com outros momentos da nossa vida onde a gente desapegou. E como é que foi que a gente se sentiu depois disso acontecer? Para relembrar o nosso corpo de, uau, pode ser bom passar por isso. Então, como é que é para vocês? Como é que vocês experimentaram essa coisa da energia vital pós-desapego? O que vocês já viveram nesse sentido? Ellen está falando aqui, eu deixei um emprego que me adoecia e isso me renovou totalmente. E eu sinto, assim, com a fala da Ellen, me vem isso, assim, de que também essa energia que nos toma depois da gente fazer algo que a gente sabe que precisava ser feito, ela também é uma energia de recobrar o poder da nossa própria autonomia. Porque se o apego a algo é acreditar que são as estruturas externas que me definem, se eu largo essa estrutura externa e eu continuo vivo,
estruturado, renovado, feliz, nossa, é tipo, nossa, eu sou maravilhoso, porque aquilo não me definia, agora eu sou eu inteiro, então é como se a nossa energia ficasse muito espalhada pelo que a gente acha que define a gente, e quando a gente solta algo que não define mais a gente, que a gente percebe que não define mais a gente e fala, uau, aquilo não me definia, só eu me defino. A minha vida só diz respeito a mim mesma, eu tenho minha própria estrutura interna, eu não preciso de estruturas externas. Isso é recobrar o nosso poder de estar vivo, né? Deixa eu ler algumas coisas que vocês escreveram aqui. A Amanda, querida, falou que desapegar é tirar muitos quilos das costas. A Amanda sabe bem disso, né? A Amanda tem um projeto lindíssimo que se chama Sobreviver Agora, que ela passou uns meses junto com a Fê, rodando, não sei se foi só o Sudeste Asiático, mas aprendendo muito, fazendo Vipassana e largou muita coisa para trás, né? A história da Amanda e da Fê me relembra muito o meu processo, o início do meu processo de desapego, né? Porque depois que eu terminei aquele relacionamento que eu contei para vocês, eu pedi demissão também do trabalho onde eu estava, coloquei a mochila nas costas por 10 meses e fui rodar. Eu fui para Israel e para Bali, me descobri que estrutura interna era essa, o que eu gostava de fazer, quem era eu, quais eram meus talentos. E eu me lembro de fazer a mochila e achar que era muito pouca coisa, e era uma mochila enorme, era o maior mochilão que você pode imaginar. E ao longo da viagem, no primeiro 1 mês da viagem, eu já fui distribuindo coisas que era tipo, eu me lembro, eu vou levar essa saia, olha a loucura da cabeça da pessoa, eu vou dizer pra vocês porque eu sei que vocês também vão se identificar com isso. Eu vou levar essa saia, era uma saia cinza, porque ela fala muito sobre o meu novo momento, porque ela é lisa, ao mesmo tempo ela é fluida, então ela vai combinar com tudo. Mas, gente, ela era muito pesada. Era uma saia muito pesada. Mas ela representava aquele meu novo momento. Quando eu olhei que eu tava com uma saia pesada, que eu tinha comprado uma saia pesada para levar, porque ela representava o meu novo momento, eu falei, não, nada representa o meu novo momento, senão eu mesma. Então, por que as minhas roupas precisam... E as roupas são algo bem pequenininho, né? E nada contra a moda, eu adoro me representar a partir da moda também, a partir do que eu visto também. Mas eu não posso depender disso, né? Romina, amada Romy, eu fiquei muito feliz em desapegar do meu cargo, entre aspas, e funções dentro da empresa que co-criei. Foi maravilhoso ter essa clareza, deixar aí e focar na nova missão, que é a mesma, só que de outra forma. Maravilhoso isso que a Romy tá falando, que é isso, assim, é como se ela tivesse, e nós todos, né, tô usando o exemplo da Romy, mas pode ser de qualquer um de nós, muito apegado à forma que a gente tem para estar no mundo, então a forma que eu tenho é nesse cargo, a forma que eu tenho é nessa profissão, a forma que eu tenho é essa, e aí quando a gente se desfaz disso e só sobra a gente, é muito empoderador. A Carla Ferro, que é uma mulher que admiro muito, 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 que é muito difícil dizer quem é a Carla Ferro, porque a Carla Ferro é a Carla Ferro. Então, qualquer coisa que eu falasse, ela é filósofa, ela é escritora, eu ia estar reduzindo ela a um cargo, e é exatamente isso que ela me falou. Ela falou assim, Carol, não é que eu sou escritora, é que eu escrevo. Não é que eu sou filósofa, é que eu filosofo. E eu sinto que com a gente é a mesma coisa, a gente fica se preenchendo em caixinhas, e aí eu tenho, nos atendimentos individuais, algumas pessoas falam, não, eu quero entender qual é a minha nova profissão. E por que é que a gente precisa de uma profissão? Por que a gente não pode se conectar com o que faz sentido pra gente a cada momento e investir energia nisso que faz sentido e escrever e filosofar e cuidar do outro e curar e plantar e construir prédios e operar pessoas. O cargo muitas vezes reduz a gente não se permite se reinventar, porque afinal de contas eu sou um engenheiro, afinal de contas eu sou jornalista, afinal de contas eu sou publicitário, mas nesse momento que eu quero, eu sou publicitário, mas o que eu tô querendo agora é ir plantar, mas não posso, o que eu vou fazer com a minha carreira de publicidade, né? Vou continuar lendo aqui. Gabi falando, é como se tirasse um peso dos ombros. Dudu entrou. Dudu, depois você vê o início da live que eu respondi uma das suas perguntas, tá? A
Karine aqui, tô lidando na pele com desapego e agora comecei a, de fato, desfazer minhas malas internas, pedir demissão, mudar de país, reconectar comigo mesmo e tá sendo um virado avesso e voltar diário. Pois é, porque em algum momento é desestruturante. Porque por muito tempo eu vivi isso que eu achava que eu era. Então é tudo bem também se a gente passar um tempo precisando dessas estruturas externas para se mover no mundo. Eu já vou falar sobre isso, sobre esse tá tudo bem, somos humanos apegados a muitas coisas. E eu vou trazer para cá, para vocês, alguns passos que esse processo de 2 anos de desapegar da Casa Soul me trouxe, que eu sistematizei algumas coisas que eu acho que pode ser muito, muito bom. Como diz a Nath, que mora aqui comigo, ela fala, Carol, você cartografa as coisas. Então, cartografei esse processo para vocês. Michele, quando eu saí da área financeira e de um cargo que me promovia a outro estilo de vida, não doeu. Doía quanto eu segurava, depois foi tão libertador. Exatamente. Magda, Amanda botou aqui o link não, né? Mas o que é o sobreviver agora? Nossa, tem muitas respostas. Depois eu vou responder cada uma delas individualmente, tá? Vou comentando aqui para vocês. Então vamos lá. Sobre essa cartografia, eu amei quando ela falou que eu cartografo as coisas. Essa cartografia ou essa sistematização, né? Eu passei 2 anos, eu me lembro, tem 2 anos, exatamente 2 anos, foi um Réveillon, a gente estava na Bahia, eu me lembro de estar andando, e aí eu me perguntei, eu estava pensando que o site da Casa Soul estava desatualizado, onde é que eu ia levar a Casa Soul aquele ano, e aí eu me peguei muito pensando na Casa Soul, e não estava fazendo muito sentido aquela pergunta, e aí saiu da minha boca, assim, falei pro Gui, e se eu matasse a Casa Soul? Como seria a minha vida se eu matasse a minha empresa? E naquele momento ela tinha 3 anos, né? Como seria isso? E o meu corpo, ao mesmo tempo, eu senti uma leveza muito grande, eu senti uma tensão muito grande. Estava muito tensa aquela possibilidade de largar algo que eu era Carol da Casa Soul. A Casa Soul sou muito grata a todo esse processo, foi um abridor de caminhos para mim, assim, que eu investi muita energia, tive apoio de muita gente para erguer essa história, mas ao mesmo tempo isso conheci milhares de pessoas pela Casa Soul, me abriu muitas portas, aprendi muito, nossa, aprendi muito, muito, muito. Como me desapegar disso que por tanto tempo fazia tanto sentido para mim. Como deixar aí. Não estava pronta. Não estava pronta, era muito tenso para mim. E aí eu fiquei 2 anos sustentando essa pergunta, né? Então, vamos lá, quando eu tô com desafio de desapegar de algo, primeira coisa, olhar sobre o que essa dificuldade de desapego está falando. O que isso está falando, esse desafio? Normalmente ele está falando de alguma crença que a estrutura é externa a você. Ou que algo te define. Uma crença te define, um emprego te define, algo te define. E aí, no meu caso, eu não confiava naquele momento na minha própria voz, na minha própria força, nas minhas próprias 2 pernas. Eu não estava confiando naquilo. Então, é importante reconhecer isso, né? Reconhecer que não estava pronta para aquilo. E aí, se eu não estou confiando na minha própria voz, na minha própria força, segundo passo, eu vou me estruturar internamente. Se eu não acredito ainda na minha estrutura interna, se eu ainda estou muito apegada a estruturas externas, vou me estruturar internamente. Muita terapia, muito compromisso com o meu próprio trabalho. Foi um tempo que eu estudei muito, fiz muitos cursos, olhei profundamente para as minhas crenças com dinheiro, porque eu achava que se eu não tivesse a Casa Soul eu ia ficar pobre.
Vir para a roça também me ajudou muito a entender, né, não só a conexão com a natureza, e perceber a natureza traz muito o que é real. Se a gente pensar, uma empresa não é real. É um conjunto de pessoas que decidiram criar alguma coisa juntas ali, mas ela não tem realidade, você não toca numa empresa, né? Então, vir para a roça me ajudou muito a lidar com o que era real. E foi ficando claro que a Casa Soul não era algo real, era uma invenção da minha mente. Fui soltando a ideia de que eu precisava de algo fora de mim. Isso foi soltando, porque eu fui vendo que eu era capaz de fazer projetos que era Carolina Berger, que não era Casa Soul, estava rolando, me estruturando internamente para entender o meu processo de adultificação, porque em algum lugar essa recusa a se estruturar internamente fala também dessa vontade inconsciente de ser criança para sempre e não se responsabilizar pelos nossos atos. Então, também é importante reconhecer que você ainda quer depender de algo fora a você. E aí, com isso, quando você reconhece isso, você consegue se estruturar internamente. Então, esse é o segundo passo. Se estruturar internamente. Terceira coisa. Ver o que em você se recusa a ser livre. Porque o desapego fala de liberdade, fala de você não precisar de nada externo a você para se mover na vida. O que em mim se recusa a ser livre? No meu caso, era aquela história da autoimagem da Carol fazedora, que eu achava que sem ela não era nada. Isso é muito louco, porque isso estava travando a minha liberdade. Depois disso, sustentar uma pergunta. Escolhe uma pergunta que faça sentido para você nesse quesito do desapego. Para mim era, a pergunta que eu cheguei era, qual é a real necessidade da Casa Soul existir? Então, uma pergunta curta, sintética. Qual é a real necessidade da Casa Soul existir? E sustentei essa pergunta por 2 anos. Por 2 anos, ela me ocupava diariamente. E aí, com uma pergunta em mente, eu posso me abrir para o 5º passo, que é observar o fluxo. Observar o que está vivo, o que a vida está me dizendo. A vida é o nosso maior oráculo. O que a minha vida está me dizendo? E aí eu comecei a observar que tudo que dizia respeito a pensar qual era o papel da Casa Soul nas coisas. Isso leva logo da Casa Soul, não leva. Esse projeto vai pelo Facebook da Casa Soul ou pelo Facebook do outro projeto. Esse projeto aqui, a Casa Soul ganha alguma porcentagem nos lucros ou não ganha. Tudo isso já me tirava uma energia, assim, não me fazia sentido conversar sobre isso. Os atendimentos individuais, que era algo Carolina, começaram a acontecer com muita força. Os meus projetos pessoais, projetos que me convidavam para fazer. Me convidavam para empresas, ou para o Colabora América, ou para os cursos que eu dou hoje na Perestroika, porque eu era a Carolina, e não porque eu era a Casa Soul. E comecei a reconhecer que sim, a Casa Soul me construiu. E eu construí a Casa Soul, ela também me construiu. Então, um relacionamento, os aprendizados dele, ele vem com você, né? Um trabalho, os aprendizados vêm com você. Não é que você deixou daquilo para sempre, aquilo nunca mais vai te dizer respeito. Aquilo faz parte da sua existência agora, né? E os aprendizados disso que a gente tem dificuldade de desapegar, eles vão adubar esse novo momento, né? Então, as folhas, quando elas caem, elas protegem o solo. E aquilo vai virando matéria orgânica para que aquele solo fique cada vez mais rico. E com a gente é muito parecido. Gente, eu vi que vocês escreveram muitas coisas, eu já vou passar uma olhadinha aqui para ver se alguma coisa se conecta com que eu sigo falando ou se eu vou responder individualmente, tá? E uma coisa muito forte que aconteceu foi o Semente, que era um dos projetos que eu mais aprendi na minha vida. O Semente ganhou pernas próprias. O Semente deixou de ser o Semente da Casa Soul e passou a ser o Semente. Do Semente. E aí falei, uau, se o Semente não precisa da Casa Soul, o que é isso? O Transborda começou a me deixar muito viva, muito feliz. O Transborda é a vivência que eu dou, que vai ter agora em Porto Alegre e no Rio.
sobre alinhamento entre quem você é e o que você faz. Então, esse alinhamento ser e fazer na criação de um trabalho com propósito. E fui ficando muito viva com o Transborda. Fui recebendo convite de levar o Transborda para outras cidades. E não era porque ele era da Casa Sou, era porque ele era eu. Então, isso foi me... Olha só. Começaram a chegar convites para ir. Essa parceria com a Pérez, ela foi abrindo caminhos também para eu levar para outras cidades. Então, a vida estava me falando assim, você não precisa de tanta estrutura externa para ir. Você já está com estrutura interna para soltar. A vida foi me dizendo isso. E aí, a partir disso, o sexto e último passo é o agir a favor do fluxo. Então, se a minha vida está apontando para isso, eu vou agir a favor do fluxo. Eu não vou remar contra a maré. Eu vou agir a favor do fluxo. A vida está apontando para isso, eu me coloco junto com a vida. E eu danço junto com a vida. E, ao mesmo tempo, acho que isso, algumas perguntas aqui falaram sobre isso, a gente precisa ter muito cuidado em como podar as coisas. Porque uma poda, ela tem envolvidos. Então, assim como eu não podo um manjericão igual eu podo um abacateiro, eu não podo tudo igual. Eu não podo uma coisa que tem essa complexidade igual a outra coisa que tem essa complexidade. Então, é muito... Essa foi uma outra pergunta que surgiu. O desapego é muito diferente da fuga, né? O desapego, ele fala sobre um amadurecimento interno, sobre algo importante para o meu processo de evolução. A fuga é uma outra energia. Ela fala sobre eu quero sair correndo aqui porque eu não quero ver isso, não quero me comprometer. E o desapego fala sobre um compromisso com o que é sagrado para você. A fuga fala sobre um compromisso, uma falta de compromisso com o seu processo de amadurecimento, né? Então, eu começo a fluir junto com a vida, tendo cuidado com como podar. Então, no meu processo, eu decidi terminar, matar a Casa Sou, podar a Casa Sou na minha vida, foi em setembro do ano passado. Foram meses desenhando o final da Casa Sou. Eu pensei como é que se eu ia ter um site, se eu não ia ter um site. Aí estruturar todo o texto do site. Fazer as fotos, chamar alguém para fazer as fotos, conversar com o meu ex-sócio, porque apesar dele há anos já não ser mais meu sócio, eu sentia que honrava a nossa história, conversar com ele também. Conversar com a minha terapeuta. Então, um processo... E isso porque a Casa Sou era uma empresa de uma pessoa só, né? Então, eu não tinha tantos impactados nesse processo. Agora, se é um pedido de demissão, se é um término de um relacionamento, se é uma mudança de casa, é algo que você precisa cuidar dos envolvidos, né? Ter essa responsabilidade também de se responsabilizar pelas suas escolhas. E depois disso, gente, o que acontece é um reconhecimento da energia vital enorme, porque eu já não estou mais investindo energia em algo que já não está mais vivo para mim. Então, é isso que está acontecendo comigo. Eu não me lembro de ter colocado uma energia tão pura, tão gostosa, tão viva em, por exemplo, fazer os conteúdos para as plataformas, né? Eu tenho escrito, assim, eu estou muito feliz de escrever, estou muito feliz de gerar conteúdo. Eu nunca tinha feito uma live onde eu passei uma semana sistematizando coisas. Eu estou muito feliz de levar o Transborda para Porto Alegre pela primeira vez. E as parcerias, gente. É um fluxo muito... A gente postou aqui agora o link para o Transborda em Porto Alegre do Rio. As parcerias estão surgindo de uma maneira tão fluida, absolutamente sem esforço. É como se eu estivesse dizendo para a vida, vida, eu estou super disponível agora para fluir contigo. Assim, não estou mais querendo me prender a coisas que já não estão mais vivas. Então, quando a gente diz sim para um desapego, é como se a vida entendesse e começasse a fluir as coisas nas outras direções também, né? O que as pessoas chamam de sincronicidade, eu chamo de se alinhar ao fluxo da vida. Em ouvir o que a vida está dizendo, se comprometer com isso, pagar o preço disso e ir. E fluir com isso. Deixa eu ver algumas coisas que surgiram aqui. Tem uma outra coisa que eu acho que faz sentido trazer aqui, que eu vivi muito nesse processo de desapego à Casa Sou. Em algum lugar eu achava que ter uma empresa era mais sério, mais profissional.
que eu ia ser mais reconhecida no mundo que a gente vive. E aí eu percebi ao longo do tempo, né? Foi todo um processo de muita escuta, e isso também é muito importante, gente. Sejam escutados pelos amigos de vocês. Tenham amigos que saibam escutar. Depois de um processo de muita escuta, eu percebi que eu não queria seguir investindo nessa crença de que as empresas são mais importantes, mais valorizadas, mais profissionais do que pessoas. Eu não quero construir um mundo onde empresas sejam mais importantes do que pessoas. Então também foi um processo de coerência interna, de falar, cara, não, quero construir um mundo onde as pessoas são o que mais importa. Né? Não as pessoas, a relação entre as pessoas, a natureza, mas assim, entre pessoas e empresas, eu fico com as pessoas, porque no final das contas as empresas são um conjunto de pessoas, nada mais do que isso, né? Então, para mim também foi muito importante perceber que eu estava criando uma estrutura externa para validar algo que eu não queria investir. Eu não quero investir nesse mundo, eu quero investir em outro mundo, né? A Rê falou aqui, você entra numa highway da vida. Exatamente essa a metáfora maravilhosa, Rê. É uma pista, autoestrada, vai, vamos. É um portal mesmo que se abre. Então, eu tenho vivido muito isso, assim. E eu acho que nesse processo, né, de falar de outono, de amadurecimento, o outono é um momento de amadurecimento dos frutos também, de colher frutos, né? A última colheita que a gente faz é durante o outono, porque no inverno já não tem mais frutos. Então, eu sinto também que é um momento de agradecer os frutos colhidos, né? Agradecer o que os nossos pensamentos, nossas palavras, as nossas ações cultivaram e aprender com isso, para eu poder continuar no processo de autocriação, de autotransformação a partir do que eu aprendi. Porque reconhecer o que eu aprendi é essencial para saber o que eu vou fazer agora. Aonde é que eu estou agora? Quais são os meus aprendizados mais recentes? Né? Então, eu acho que no final das contas a gente está falando de criar estrutura interna, seguir com o fluxo, ser a versão mais atualizada de si mesmo. No fim das contas, e se permitir fluir com a vida, né? E aí, eu quero contar para vocês, me veio umas afirmações para a gente fazer juntos, antes da live aqui. Eu recebi essa intuição, assim, de algumas afirmações breves para a gente fazer junto, para se abrir para essa possibilidade. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho para vocês como é que vai ser o processo do Transborda, porque muito do que a gente está trabalhando aqui, a gente tem um bloco no Transborda só para falar de desapego e de poda. E como é a primeira vez que eu estou levando o Transborda para Porto Alegre, temos aqui algumas pessoas de Porto Alegre, e também vou levar o Transborda para o Rio, e algumas pessoas aqui são novas nessa live, né, são novas em conteúdos que eu estou trazendo, acho que faz sentido trazer com muita brevidade. O Transborda é um processo de alinhamento entre quem você é e o que você faz, e eu trago isso a partir de 3 pilares. O primeiro é a conexão interna. Então, a gente olha para quem você é, para a sua história, suas potências, para os seus desafios, né? Uma vivência de 3 dias, quando a gente olha para isso. Desafios, seus medos, seus talentos, em contato com a sua espiritualidade. Você vai perceber que você cria a sua própria realidade, seja isso consciente ou inconscientemente. Vai percebendo que você é bom, que você já está pronto para colocar para o mundo. Depois da gente, principalmente no primeiro dia, olhar para esse ser, quer dizer, no segundo dia olhar para o ser, a gente no último dia fala do fazer. Então a gente estrutura passos consistentes para refletir seus desejos mais verdadeiros. Eu, como boa ariana, vou te impulsionar para agir mesmo com medo. Modéstia à parte, eu sou muito boa em fazer isso, em trazer a pessoa para ação. E no primeiro dia, né, que é a chegada, mas é algo que funciona nos 3 dias, a gente trabalha o poder da comunidade. Então, no primeiro dia, a gente reconhece as pessoas que estão ali, quem são essas pessoas, porque é muito importante a gente ter apoio de outras pessoas para ter resiliência diante dos obstáculos que aparecem na criação de um trabalho com propósito e também para ampliar nossa rede de contatos e de apoio. Então, poder da comunidade, olhar para o ser, quem você é, e depois para o fazer, para a nossa força de ação, para ter passos consistentes no mundo.
E não num planejamento daqui a 10 anos, é sair do Transborda sabendo o que você vai fazer na semana seguinte. Então, o Transborda vai acontecer em Porto Alegre, na área 51, nos dias 26, 27, perdão, nos dias 27, 28 e 29 de abril, que é um mês e pouquinho. Em parceria com... A gente fez uma parceria com a Perestroika, porque a Perestroika abriu muito as portas para mim lá em Porto Alegre, em outras cidades também. Então, quem é aluno da Peres, quem já fez algum curso da Peres, tem 15% de desconto no preço cheio do Transborda. E quem fizer o Transborda vai ter 15% de desconto no curso Empreendedorismo Criativo do segundo semestre da Peres. Então, isso é em Porto Alegre. No Rio, vai ser 1, 2 e 3 de junho, 1º, 2º e 3 de junho, em processo imersivo, no Terra Luz, que é em Cachoeiras de Macacu, no meio de uma natureza muito, muito, muito abundante, muito, nossa, muito linda. Vai ser lua cheia, então vai estar tudo muito potente. É a segunda vez que eu faço o imersivo lá. E vai ser muito rico. As inscrições para os dois já estão abertas, já estão correndo. A equipe está bem surpresa, assim, no bom sentido, de como as pessoas já estão se inscrevendo. Então, é um convite para você não deixar para a última hora, porque a gente imagina que as inscrições vão se esgotar antes da última semana. É possível para se inscrever. Queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre o Transborda, enquanto eu conto um pouquinho Vou contar um pouquinho sobre... Então, perguntas sobre o Transborda. Vou dar uns minutinhos aqui para elas surgirem. Enquanto isso, eu queria contar um pouco para vocês, porque várias pessoas estão me perguntando quem fez o meu site. E fui eu mesma que fiz, no Wix, numa plataforma de fazer site, assim, tem várias outras. E é algo que foi um processo de muito empoderamento para mim. Muito, muito, muito. Nessa coisa de não depender de estruturas externas. Foi muito... Eu vi, cara, eu sou capaz de fazer isso e escrever todos os textos e fazer as fotos junto com a Yuli. Quem fez as fotos foi a Yuli Nakamura. Vou escrever aqui o nome dela. Ela é maravilhosa. Yuli Nakamura. E tudo isso me trouxe muito, muito poder de qual é o meu trabalho, muita clareza do que eu trago para o mundo. Então, isso é algo que eu recomendo fazer, posso dar dicas. Karine perguntou aqui, traga o Transborda para Lisboa. Não conseguir estar no último do Rio. Cá, vamos conversar sobre isso, porque é algo que tem surgido bastante e existe uma possibilidade de levar o Transborda para Portugal no segundo semestre. Oba! Então, essa é uma possibilidade, vou conversar contigo para a gente tecer mais isso. Então, duas coisas que eu quero trazer para vocês, essas afirmações que chegaram, e também uma frase que me veio agora, eu estou buscando aqui, uma frase do livro da Clarice Lispector, que chama Paixão Segundo GH, que é muito maravilhoso. Tá? Então, eu vou começar falando sobre da Clarice, e depois eu vou finalizar com as frases, tá? Essa frase está numa das primeiras páginas do livro e ela fala muito sobre a estruturação interna e não depender de algo externo a nós. Então, o texto é o seguinte. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser a pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que eu nunca tive. Apenas as duas pernas. Eu amo esse texto da Clarice. Eu acho que ele fala muito sobre a terceira perna como essa ilusão da estrutura externa que a gente depende para estar no mundo, para caminhar. E o que eu tenho percebido é que o caminho é muito mais fluido quando a gente não tem uma terceira perna, porque a terceira perna faz a gente ficar parado. E o lugar da estrutura interna, ele possibilita a gente de
se mover na vida para onde a vida chama a gente, porque a gente não depende de mais nada, senão os nossos recursos internos. A gente é capaz de criar as necessidades que a gente precisa para estar no mundo com conforto, com segurança, com inteireza, com confiança, sendo esse lugar de regeneração, tendo esse papel de regeneração na vida. Eu vou postar aqui o texto. Boa. Romy me relembrou de postar o texto. Obrigada, Romy. Então, vamos lá. Eu vou postar aqui também o texto que me chegou. Hoje, antes de eu fazer essa live, chegou logo antes, então vou convidar vocês, todo mundo, eu inclusive, para botar os 2 pés no chão, que a gente vai fazer algumas afirmações, são 4 afirmações, para se abrir para tudo isso que a gente falou hoje. E as afirmações, elas são muito importantes, porque a nossa primeira capacidade de materializar algo é na palavra, né? Na Bíblia diz, no princípio, uma das primeiras coisas no princípio era o verbo. Então, o verbo, abracadabra, também fala sobre isso. Fale e acontecerá. Então, quando a gente fala alguma coisa, as palavras têm muito poder. Então, eu vou te convidar agora para se enraizar, colocando os 2 pés no chão. Se você estiver disponível para fechar os olhos, feche os olhos. Eu vou ficar de olhos abertos porque eu não decorei as palavras, então eu vou precisar lê-las. Então vamos lá, dá uma boa exalada, tira todo o ar residual dos pulmões. Inspira. Exala mais uma vez. Se conecta aí com a base da sua coluna, com essa sua estrutura da sua coluna. E eu vou falar a frase uma vez e depois, na segunda vez que eu falar, você repete junto comigo. Tá bom? Você vai falar ela conjugando no gênero que você se identifica, tá? Que faz sentido para você. Eu vou falar no feminino. Eu estou pronta para a estrutura interna. Repete comigo. Eu estou pronta para a estrutura interna. Eu estou pronta para seguir com o fluxo. Eu estou pronta para seguir com o fluxo. Eu estou pronta para ser a versão mais atualizada de mim mesma. Eu estou pronta para ser a versão mais atualizada de mim mesma. Agora você vai repetir comigo 2 vezes. Eu sou, eu sou. Vamos lá. Eu sou, eu sou. Eu estou. Agora diz o seu nome. Carolina Berger Cardoso. Você agradece, sou grata. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Respira 3 vezes, inspira e exala. Mais uma vez. Uma última vez. Quando você exalar, pode suspirar. E abrir os olhos. Eu vou postar isso que apareceu aqui para mim, para vocês. E ótimo, postei ali. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma questão antes da gente desligar. Alguma questão sobre o desapego ou sobre o transborda. Vou dar uns minutinhos aqui e dizer que eu estou muito agradecida pela presença de vocês aqui. Tem sido, esse último mês tem sido muito gratificante, assim. Eu tenho me sentido muito bem na minha própria pele, muito confortável em ser eu mesma. Sinto que isso também é possível por conta de toda a enxurrada de amor e de respostas e das pessoas dizendo
como o que eu estou compartilhando está fazendo sentido para elas, e isso faz eu me sentir muito acompanhada. Falei para vocês que é muito importante para mim me sentir com pessoas, e aqui no sítio não necessariamente eu me sinto a todo tempo com pessoas, porque somos poucos aqui, mas quando vocês me mandam mensagens e me contam como está o processo de vocês, e como um texto, ou um curso, ou um atendimento individual transformou alguma coisa dentro de vocês, isso me faz muito, muito, muito feliz. Então, se vocês quiserem continuar me mandando mensagens, eu vou amar. As perguntas não respondidas, Melissa, eu vou responder depois. Assim que eu terminar aqui, desligar, eu respondo uma a uma, tá bom? Muito, 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 muito grata por esse nosso tempo juntos. Vou ser muito feliz de estar com vocês no Transborda. Está sendo muito bonito construir esse processo. E é isso, a gente se vê no próximo live, que eu acho que é daqui a um mês que eu vou fazer de novo. Não tenho a data de cabeça. Deixa eu ver aqui. Mas, se não me engano, é daqui a um mês. Eu ainda não tenho tema. Como vocês viram, os temas têm aparecido. É no dia 16 de abril. Vou fazer mais uma live. Estou bem feliz que vai ter outra. Um beijo, gente. Um bom outono para vocês. Usem essa energia ariana com toda a força para fazer o que precisa ser feito, tirar do caminho o que precisa sair, para vocês se comprometerem com o que faz vocês vivos. Um bom outono, um bom início de ano novo astrológico para gente, que a gente possa se comprometer com a nossa felicidade e com a felicidade de todos os seres viventes desse planeta. Um beijo!